Lá com isso. Eu não tenho nada a ver com isso, Copa do Mundo, mas é isso aí. Bem, meus irmãos, passado o sufoco, vamos dar início aqui ao nosso estudo. Hoje, dia 29 de junho de 2026, e nesse horário nós estudamos essa obra, Dramas da Obsessão, de Ivone do Amaral Pereira, pelo espírito doutor Bezerra de Menezes. Nós estamos estudando aqui a terceira parte do livro, no capítulo 6. Hoje nós vamos começar aqui no capítulo 12. Mas antes de iniciarmos, vamos começar no parágrafo 12. É terceira parte, capítulo 6, parágrafo 12. Então, antes de iniciarmos, vamos elevar o nosso pensamento ao céu, ao Senhor, agradecer as bênçãos, agradecer a oportunidade de trabalho, a oportunidade de estudo, agradecer a Deus a saúde e pedir ao Pai que abençoe, fortaleça todos os nossos irmãos que nesse momento possam estar passando por alguma situação difícil, né? E aí a gente tem pedido muito a Deus pelos nossos irmãos venezuelanos que ainda estão sofrendo muito, porque teve o primeiro terremoto, depois teve o segundo terremoto, então há inúmeras pessoas mortas, muitas pessoas feridas, muitos desabrigados. Então, vou pedir a Deus que fortaleça os nossos irmãos venezuelanos, que os proteja, que os abençoe, e aqueles que retornaram ao plano espiritual possam ser amparados pelos espíritos amigos, consolados, esclarecidos. E que nós possamos continuar aqui no nosso trabalho, buscando melhorar, buscando a nossa autoevangelização, que se faz urgente, para que possamos verdadeiramente sermos aqueles trabalhadores que o Senhor necessita. E assim, envolvidos por essas bênçãos que caem sobre cada um de nós, pedimos ao Pai que nos dê a permissão para iniciarmos o nosso estudo da tarde de hoje. Graças a Deus. Como eu falei, nós vamos estudar agora o livro Dramas de Obsessão, de Ivone do Amaral Pereira, pelo espírito de Bezerra de Menezes. Nós estamos na terceira parte, capítulo 6, parágrafo 12. E assim continua, né? O doutor Bezerra de Menezes aqui. Ele estava conversando, né? Com, falando aqui do nosso irmão, eh, que foi falando, né, de duas irmãs, né? Falando da Angelita, a jovem, né? Que fez aquela cirurgia e perdeu o filho, está muito abatida, muito abalada. Da Sarita, amiga dela, a única que verdadeiramente estava orando por ela, porque a família está toda destrambelhada, desesperada. A mãe não acredita em Deus, está revoltada, bota a culpa em Deus, no médico, em todo mundo. E o doutor Bezerra, ele recebe, né, um convite, uma convocação de entidades que faziam parte da falange de Antônio de Pádua, para que ele pudesse auxiliar essa jovem, né? E ele atende o convite, né? E vai junto com aquelas entidades, né? Eram entidades que mantinham a aparência infantil, né? Mas sabemos que não são espíritos criança, são entidades que mantêm uma aparência infantil. E eles vão conversando com o doutor Bezerra, até que chega um benfeitor, que esse benfeitor é protetor da Angelita. E ele vai conversar com o doutor Bezerra, contando sobre o drama dela, né? E aí ele vai falar que ela está, ele vai contando a história dela, e ele diz aqui, né? O drama, eu estou no parágrafo 11, só lendo alguns pedacinhos. O drama, cuja segunda parte acabamos de assistir, teve origem nos dias depressivos do Brasil colônia,
Ó, meu irmão, quase que de um modo geral, julga os brasileiros que seus espíritos provêm de encarnações havidas em países europeus, civilizados e aristocráticos, tão somente, quando a verdade é que grande parte provém dos dias da colonização afro-portuguesa, dali mesmo, do Brasil primitivo, infeliz de Antônio. Então, ele vai contar aqui que muitos daqueles espíritos que reencarnaram na África, sofrendo todo aquele processo da escravidão, na realidade foram espíritos que lá no passado, foram guerreiros, guerreiros violentos, né? Que mataram, vilipendiaram, né? Todo, praticaram guerra, atos terríveis. E depois, esses espíritos arrependidos vão pedir uma reencarnação para que eles possam se recuperar, né? Então, ele colocou aqui, né? Ele disse aqui, quase no final do parágrafo 11, ele aqui, ó, todavia será prudente não perder de vista que o Brasil, da sua descoberta alvorada da abolição da escravatura, quer dizer, de 1500 a 1888, né? É, da abolição da escravatura africana, que em seu seio medrou profusamente, tripudiou sobre os deveres do cristão, escravizando, em condições acerbas, homens inofensivos e fáceis de se conduzirem para Deus. Porque, na sua maioria, esses africanos, né, não eram mentalidades primitivas, e sim reencarnações de povos ilustres, mas criminosos. Então, a maioria, parte dos africanos, né, que padeceram toda aquela tortura, não eram mentes primitivas. Não, não, nada disso. Eram reencarnações de povos ilustres, mas criminosos, que buscavam redenção sob a humilhação da cor negra, quer dizer, da vida escrava, né? Humilde cativa, arrependidos e desejosos do progresso. Porque Jesus, né, quando a gente estuda Jesus, o médico das almas, uma das orientações daquele estudo diz que o que Jesus afirma é que para você começar a subir os degraus, primeiro tem que estar na base o arrependimento. Aí sim você começa a subir. Então, eles aqui, né? Eles eram arrependidos e desejosos do progresso, cujos sofrimentos e lágrimas ecoam ainda nas ondas do éter adjacente do país, como estigma infamante. Porque tudo que a gente faz fica gravado na atmosfera espiritual. Então, as lágrimas, o choro desesperado daqueles cativos sofridos ainda reverbera na nossa atmosfera, né? E isso é um estigma infamante, caindo então seu desarmonioso efeito, o efeito, né, desse som, da dor, do sofrimento, em ricochetes especiosos sobre os culpados de ontem, através do efeito reencarnatório. Por quê? Se os africanos, que na realidade são espíritos, que vieram daqueles povos ilustres lá do passado, né? Da Grécia, de Roma, reencarnaram e sofreram como escravos, efeito do que eles fizeram lá no passado, né? Sofreram a escravidão africana, aqueles que foram os causadores do escândalo, os senhorzinhos, as sinhazinhas, esses estão recebendo hoje, através da reencarnação, os ricochetes da dor que eles provocaram nesses espíritos. Entendeu? Porque, como diz Jesus, há necessidade que haja escândalo. Aqueles espíritos terríveis, né? Aqueles bárbaros, visigodos, ostrogodos, né?
os romanos, os gregos, os assírios, todos aqueles que fizeram coisas terríveis, é o escândalo. Eles vieram para sofrer, para se depurar. E depuraram-se durante a escravidão. É o escândalo. Há necessidade do escândalo. Mas ai daqueles, né? Ai daqueles que patrocinaram o escândalo. Foram aqueles que tornaram esses homens escravos. E aí entrou igreja, que a igreja participou da escravidão, tá? Inclusive tendo muitos escravos, comercializando, e se encheu de dinheiro do comércio de escravos, a igreja, e os outros senhores, né, que agora também estão sofrendo pela agressão que eles cometeram. Aí agora nós vamos entrar no parágrafo 12, que é o da aula de hoje. Assim é meu excelente irmão, o benfeitor falando para o doutor Bezerra. As leis eternas estabelecidas pelo Senhor Supremo para a regência da sua criação jamais serão impunemente desacatadas. Então, todo aquele que agride, desrespeita as leis do Senhor, terão que responder por isso. As sociedades brasileiras de hoje sofrem consequências inevitáveis dos feitos ímpios anteriores à Lei de 13 de maio de 1888, né? Quase uns 300 anos de escravidão negra no Brasil. Aliás, a sabedoria dos evangelhos adverte quando declara que a cada homem será concedido de acordo com os próprios atos praticados. Vocês podem botar aí, ó, Mateus, capítulo 16, versículo 27. A cada um segundo as suas obras. É isso. A cada um será concedido de acordo com os próprios atos praticados. Mateus, capítulo 16, versículo 27. Aqui, se eu, quer dizer, concordou, doutor Bezerra, né? Interessado já no palpitante assunto. E o amigo, então, continuou expondo-me o seguinte: pouco antes do drama em que se. Agora eu estou no capítulo 6, tá? Da terceira parte. Pouco antes do drama em que se envolveram vários brasileiros natos ilustres, desejosos da libertação do seu país, da legislatura portuguesa, antes do 7 de setembro, houve vários outros movimentos visando a libertação, né? Houve. Então, ele estava falando aqui de um dos mais famosos. Desejosos da libertação do seu país, da legislatura portuguesa, época fértil em acontecimentos trágicos e muito delicados que ficaram olvidados, esquecidos pelos homens, porque o Brasil de então não mereceria acato da metrópole de Além-Mar para que o sofrimento do seu povo fosse devidamente consignado na história. Ou seja, pelas proximidades da época em que se verificou a conjuração mineira, denominada Inconfidência Mineira, a Inconfidência Mineira, ela toda a revolta, ela foi de 1788 a 1789. Então, esse fato que ele está contando aqui é um caso que aconteceu por volta de 1785, 1786, no século XVIII. Tá? O que ele vai contar. Foi antes da Inconfidência Mineira, tá? Que ocorreu em Minas Gerais, e ela foi gerada, o contexto dessa Inconfidência Mineira foi devido à crise da mineração de ouro e do aprofundamento das políticas fiscais impostas por Portugal ao Brasil. Então, o Brasil cedia, né, ou melhor,
os portugueses levavam grande parte do ouro do Brasil, devido à mineração. Se você for a Portugal, aquelas igrejas lá, tudo enfeitadas de ouro, a maioria é ouro que vem do Brasil. E, devido a isso, muita gente estava se revoltando, porque o ouro do Brasil estava indo embora. E não era aplicado aqui do Brasil, entendeu? Não tinha aquela coisa, vamos aplicar uma parte do ouro que a gente extrai das minas brasileiras para dar uma vida melhor ao brasileiro. Não, levava direto. Então, tinha muita gente escondendo o ouro. E aí, Portugal impõe uma política fiscal duríssima. Aí entra aquela história do santo do pau oco, lembra? Santo que o pessoal fala, o santo do pau oco era realmente um santo que ele era oco por dentro. E o pessoal enchia de ouro ali para burlar o fisco, aquela coisa toda. Então, o Brasil estava vivendo uma crise, né, das políticas fiscais impostas por Portugal ao Brasil. Então, a coisa estava convulsionando, né? Então, ele diz aqui, pelas proximidades da época em que se verificou a conjuração denominada Inconfidência Mineira, na então província das Minas Gerais. Chegara de Portugal com destino a esta localidade, tá? A província de Minas Gerais, da grande colônia, um alto funcionário da coroa portuguesa. Veio para quê? Fiscalizar, dizendo-se licenciado para estudos e aventuras pelo interior de Minas, acompanhado da esposa, que, ávida de emoções e conhecimentos novos, se negara a continuar no seu velho casarão de Lisboa, até porque muitos dos maridos não voltavam. Se ou não morresse por aqui, acabava botando uma família por aqui. Poucos voltavam. Então a mulher decidiu o quê? Vir junto, né? E ela não quis ficar lá, em Lisboa, no casarão, sozinha e entristecida, enquanto o marido corresse terras e mares estranhos. Por essa época, não seria aconselhável a uma dama bem nascida da corte, né, aventurar-se a viagens tão longas e arriscadas. Proibia-o preconceito social. Seria desdouro imperdoável, mesmo para uma esposa, abandonar-se a peripécias em terras desconhecidas. E a própria lei não concederia licença para tal fim, para que um funcionário trouxesse a esposa, a fim, a não ser que motivos muito significativos justificassem o feito. Não entendeu assim, porém, a esposa. A esposa não aceitou. Muito jovem ainda do funcionário licenciado, pois que não conseguindo das autoridades, ela não conseguiu permissão para acompanhar o próprio marido nas suas aventuras, pelas intempéries da grande colônia do Brasil, infiltrou-se ela sutilmente na marinhagem do veleiro que faria a travessia do oceano. Então, ela deve ter subornado algum marinheiro para ele escondê-la dentro do barco. Tá? E já em alto mar, ela apresentou seu estupefato esposo, disfarçado em veste masculino. Então, ela se vestiu de homem e deve ter recebido ajuda de algum marinheiro para ficar escondida lá no meio da tripulação. Protegida que fora, olha aí, por um oficial de bordo. O oficial de bordo colocou ela lá dentro e a protegeu. Amigo da família, aportando no Rio de Janeiro 4 meses depois, durou a viagem. Sem maiores empecilhos, já que sua beleza e sua juventude, aliadas à esperteza de que usara, cativaram igualmente o comandante da nau transoceânica. Então, todo mundo achou ela muito simpática, muito bonita, muito agradável, e resolveram esquecer o negócio todo e levaram ela junto. O oficial amigo, no entanto, cujo nome seria Fernando Guimarães, afirmando-se investido de certa missão secreta no Brasil, conferida por seus superiores, desligou-se da profissão e cedeu ao convite afetuoso do casal de esposos. Quer dizer, ele veio, né, esse Fernando Guimarães, esse que colocou ela dentro do barco, disse que tinha uma missão do governo
para realizar no Brasil, né? E aí ele fez amizade com o casal, né? Do funcionário licenciado e da esposa e grudou lá com eles. E ele aceitou o convite do casal para que viesse em sua companhia como se membro da família fora, uma vez que igualmente pretendia dirigir-se à importante província, cujo governador seria então o senhor Visconde de Barbacena. Muito famoso, né, esse Visconde de Barbacena. A aventura sempre foi o traço primordial do caráter lusitano. E seguiram, então, os três amigos, o casal e esse oficial, em busca da realidade de um Eldorado, cuja fama seduzia os europeus. Adquiriram o casal, então, duas escravas negras para os serviços caseiros. E Fernando, agora integrado da família, como irmão assaz querido, entendeu necessária também a posse de um escravo do sexo masculino, que se prestasse aos serviços externos, o trato de animais, inclusive. Colocou, portanto, anúncios pelas tavernas e casas de negócios nos dias de espera, passados no Rio de Janeiro, servindo-se de pequenos cartazes dizendo da urgência na compra de um escravo resoluto e valente, para servir em viagens pelo interior da colônia, que bem manejasse a foice e o facão de caça, e que se encorajasse a caçar das feras através dos matagais, pois desejava Fernando, que já caçara na África, aproveitar ensejos para negociar com peles, a fim de disfarçar a missão trazida da metrópole. Ele era tipo assim, um agente secreto da corte, mas não podia deixar ninguém saber. Dizia, né, consigo próprio, esperando mesmo obter alguns exemplares das famosas onças brasileiras para transformá-las em luxuosos tapetes que venderia no reino a bons preços. Bem cedo conseguiu de que precisava. Chegar aos seus ouvidos que certo fazendeiro, dos limites que hoje se transformaram no aprazível arrabalde da Tijuca, bairro da Tijuca, no Rio de Janeiro, entregara às autoridades o escravo rebelde, a fim de que fosse julgado e, quiçá, condenado à morte. O infeliz negro via-se acusado de todos os lados pelo crime de homicídio nas pessoas de nada menos três capatazes da dita fazenda e de um negrinho de 15 anos de idade, também escravo, que aparecera afogado nas águas de um riacho próximo. Não obstante, o réu negava veementemente a autoria dos crimes. E porque não existissem testemunhas, as autoridades, indecisas, apelaram para o juízo da Igreja, ou juízo de Deus, nas pessoas do clero oficial da capital da colônia. E estas, o clero, né, muito prudentes, justiceiramente, deliberaram mantê-lo preso, até ver se resolveria confessar o delito, ou se, porventura, alguém, por ele se responsabilizando, o levaria sobre um processo de compra legal, visto seu antigo senhor não querer mais admiti-lo em seus domínios, e as autoridades se quedaram indecisas em condená-lo sem provas suficientes, e também deixá-lo em liberdade diante de tão sérias acusações. Apresentou-se então o oficial Fernando Guimarães no local indicado, a examinar a mercadoria à venda e as condições da compra. Homem de caráter aventureiro, habituada à intrepidez do comando de marinheiros e a brigas marítimas com piratas, constatou que lhe convinha a aquisição, e sentimental a despeito de tudo, como todo verdadeiro português, sentiu-se compadecido ao verificar o escravo algemado de pés e mãos, e que por seu corpo pronunciadas cicatrizes produzidas por chicotes assinalavam os maus tratos recebidos de seus senhores. Então, ele simpatizou com o escravo. Como te chamas, amigo? Perguntou ele, né? Interrogou ele com bonomia a mercadoria, entre aspas, já adquirida. Ele já tinha comprado o escravo, cujo preço fora irrisório, que o pessoal queria se livrar dele, dadas as desvantagens que a mesma oferecia ao comprador. Era um suspeito de assassinato, né? Rebelde, então queriam se livre dele. E o escravo vai dizer: é Caetano do Espírito Santo, nhonhô, para seu serviço. A humildade
entrevista nessa frase simples dele, né? Nhonhô para o seu serviço, proferida com um misto de timidez e espanto, por se ver bondosamente tratado, talvez pela primeira vez, porque o português falou, perguntou para ele, como te chamas? Amigo. Nunca ninguém o chamou de amigo. Então ele ficou, né, espantado com aquela forma educada de tratá-lo, né? Isso, é, ele ficou, né, tímido, espantado por se ver bondosamente tratado, talvez pela primeira vez. Essa atitude do escravo comoveu ainda mais o rude marinheiro, que continuou no seu original inquérito. Queres vir comigo? Servir-me lealmente? Comer bem? Não receber castigos? Seguir-me em minhas viagens e caçadas? O infeliz caiu de joelho, procurando beijar as mãos daquele que aparecera em sua vida, como benfeitor que o salvara da morte, e respondeu: Nhonhô, serei fiel escravo, livrai-me da morte. Tenho medo da forca, tenho medo. Aí aqui tem uma notinha de rodapé, que diz assim: perdoará o leitor a não tradução do linguajar enfadonho dos antigos escravos africanos. Então, o doutor Bezerra está usando esse linguajar, né, que os escravos usavam, né? Pelo caminho, demandando a hospedaria que ocupava com os amigos, Fernando interrogou Caetano, em tom afável. Fernando é o oficial. Por que mataste os três capangas? Né? Porque ele era acusado, né, de matar os três capangas e mais um garoto, né? Um jovem de 15 anos. Então, três capatazes da fazenda e mais um garoto. Aí, né? Por que mataste os três capangas? Os três capatazes? Dize-me a verdade, sou teu amigo. Não te entregarei à polícia, mas preciso conhecer-te bem, ainda que sejas criminoso, para poder confiar em ti. A resposta foi veemente e fácil. Nhonhô, matei só um capataz. Os outros dois não fui eu. Foram pai Anastácio e o Totonho da Porteira. Então, ele disse, eu só matei um. Os outros dois foram mortos por outros escravos. Por que o mataste? Era cruel. Deixava-me com fome por qualquer motivo. Eu vivia faminto e era forçado a trabalhar. Espancava-me sem razão. Estes sinais, Nhonhô, que tem cicatrizes, né? Foram feitas pelo chicote dele. Bateu em minha mãe à minha vista. E por isso, por que não dissestes às autoridades que pai Anastácio e o Totônio da Porteira mataram outros dois? Hehe, nhonhô, mas um escravo não deve entregar outro escravo para ser enforcado. Eles também sabiam que eu matar o outro e se calaram. Nós também possuímos nossa honra e nossa lei. Eles também sofriam, eram chicoteados. E o menino? Não era um menino, Nhonhô, era um escravo, um moleque. Sim, e esse? Ninguém o matou. Caiu no riacho que estava cheio e afogou-se. Era muito traquinas, quer dizer, era muito levado. Disseram que tu o mataste, atirando-o ao rio, para que se afogasse, porque não gostavas dele. Não, senhor, não gostava dele. Eu não gostava dele, mas não matei. Bati-lhe algumas vezes. Era mau intrigante. Para receber comidas e doces, entregava os escravos com os capatazes. Então não o mataste? Não, senhor. Ninguém o matou. Caetano, confio em ti, concluiu o Fernando Guimarães, né? O nome do capitão, Fernando Guimarães. Deixa eu até marcar aqui o nome dele para gente, para não esquecer. Fernando Guimarães, o oficial. Serei teu amigo, se me servires fielmente, conforme desejo.
durante os 4 ou 5 anos que pretendo demorar-me no Brasil. Ao regressar a Portugal, não te venderei a outro senhor. Dar-te-ei antes carta de alforria. Olha só que prêmio que ele prometeu a ele se ele for fiel, né? O nome dele é Nastácio, né? O escravo Nastácio. Eu vou botar o nome aqui, escravo Nastácio. Então, ele tem aqui a promessa, né, de conseguir a liberdade. Ah, não, não, é Caetano. Caetano, o nome do escravo. Eu botei Nastácio. É Caetano. Caetano do Espírito Santo, né? O nome do escravo. Caetano do Espírito Santo. O negro beijou a mão a seu senhor, sem nada responder. Então ele fez a promessa. Me serve durante 4, 5 anos de fidelidade, eu te levo para Portugal e lá eu te dou a liberdade. Logicamente que ele aceitou, né? Agora nós vamos entrar no parágrafo, no capítulo 7 da terceira parte. Capítulo 7. Começa assim, o primeiro parágrafo. De início, o casal de esposos, a quem chamaremos Rosa e Bernardino, sentiu escrúpulos em conviver com escravos. Com um escravo, que trazia a lúgubre fama de criminoso inveterado. Então, no início, o casal não gostou de ter que conviver, já que o Fernando Guimarães ia conviver com eles, o escravo também ia. Eles já não simpatizaram muito com isso. Mas Fernando, o oficial e dono do escravo, intercedeu por ele. E, sob o bom trato do seu novo amo e daqueles amigos, Caetano tornara-se tão dócil e fiel que bem depressa mereceu a confiança de todos. Rosa, particularmente, conduía-se dele e tratava-o bondosamente. Estabelecidos em Minas Gerais, a vida de Bernardino e de Fernando prosseguia entre viagens através da colônia ou adentro das matas, né? Então, eles começaram aquela grande aventura. A caça de pedrarias de ouro, de riquezas variadas, com temporadas muito suspeitosas, né? Em Vila Rica, onde residiam e eram considerados espiões pelos brasileiros, que os temiam e se afastavam deles. Eram portugueses, né? Não obstante, passados 3 anos, já havendo explodido o trágico malogro da Conjuração Mineira, então, né, já tinha acontecido a Inconfidência Mineira, né, onde deu aquele problema todo. Isso aqui mais ou menos por 1792, por aí, 791. Então, passados 3 anos, né, lá por volta de 1792, né, que a Inconfidência Mineira não deu certo, muita gente foi presa, foi morta, Tiradentes foi enforcado, né? E presos os seus co-participantes, Bernardino, como funcionário da coroa, o marido da Rosa, né? Que se dizia, não obstante a licença que proclamava fruir, vira-se obrigado a visitar Lisboa, chamado a missões. Então, ele, né, Fernando Bernardino, né, foi obrigado a voltar a Lisboa, chamada Missões. Explicava tão importantes que lhe não seria permitido expô-las, expor a missão, a quem quer que fosse, nem mesmo a sua mulher. E como possuía já avultados interesses na famosa província e tensionasse regressar dentro de pouco, ficaria deliberado que Rosa, mulher ativa e experiente, ficaria à frente dos negócios. Então, né? O que aconteceu?
ele iria voltar, iria para Lisboa, ficaria um tempo lá e depois voltaria para o Brasil. E a mulher dele ficaria aqui com Fernando e o escravo, né? À frente dos negócios, né? Enquanto Fernando, amigo da casa, como verdadeiro irmão, o oficial ia ficar cuidando da esposa, como verdadeiro irmão. Como verdadeiro irmão, zelaria pelos mesmos, auxiliando a mulher com seu tino experimentado. Sempre que voltasse à vila, né, ele ficava viajando, retornando das singulares viagens com o escravo Caetano. Então, ele ia viajar pelo interior do Brasil, ali por aquela região, de vez em quando ele voltava para ver como a Rosa estava e como os negócios estavam andando. Ora, para um caráter invigilante e frívolo, que não associa ao próprio respeito pessoal o respeito devido a Deus, a família e a sociedade, as oportunidades para a prática do mal, ou seja, as tentações mundanas, se apresentam a todos os momentos, sob qualquer pretexto, né? Então é aquele problema. Rosa e Fernando, que até ali se haviam respeitado como bons amigos e irmãos, ela e o oficial, equilibrados no cumprimento do dever, pouco a pouco, animados pela ausência de Bernardino e por uma convivência assídua, deixaram-se conduzir ao sabor das paixões e sucumbiram a um delito grave de adultério, de traição aos deveres, da honra pessoal e da responsabilidade a Deus e às leis do matrimônio. O marido foi para Portugal, ela ficou aqui, o Fernando viajava, mas voltava. Daqui a pouco, ela se trai o marido, o outro oficial, que devia ser jovem, bonito como o marido dela, né? Bem cedo, como seria de esperar-se, fez-se sentir o fruto dessa união pecaminosa. Rosa tornou-se mãe na ausência do esposo, engravidou. E a situação alarmante desvarou o senso já abalado dos amantes culpados, pois esgotara-se o prazo para o regresso de Bernardino, que era esperado dentro em pouco. Ela engravidou e o marido estava para voltar. Olha a confusão armada, né? Uma bela confusão. E o crime foi cometido, então, no próprio dia do nascimento da criança. Olha só. Sob o consentimento autorizado de Rosa, que temia a vingança do marido e a resolução de Fernando, com a mesma perícia e desenvoltura com que nos dias atuais são praticados os infanticídios modernos, quando mães apavoradas ante o próprio erro ou alguém por elas preferem mais enegrecer a consciência, assassinando um ser indefeso que necessitaria reviver para Deus, através de uma encarnação, assumir heroicamente a responsabilidade dos próprios atos, curvando-se às consequências do desvairamento cometidos. Consequências que, por muito rígidas, comumente poderiam realizar a reabilitação da pecadora perante si mesma, a sociedade e até perante a Deus. Quer dizer, não só da pecadora, né? Percebeu? Aí, a tal história da mulher adúltera. Eles estão falando da pecadora. E o pecador? E o Fernanda? Você sabia aqui? Você vê aí como era visto as coisas. Né? Porque ele diz aqui, ó, as consequências que, por muito rígidas comumente, poderiam realizar a reabilitação da pecadora. Logicamente, eu penso que a responsabilidade maior era dela, porque ela era mãe, né? Ela era mãe, o Fernando
fez a proposta e ela aceitou, com medo das atitudes do marido. Ela aceitou. Então, ela tinha uma grande responsabilidade. Mas ele também tinha, não é? Porque ele era amigo do rapaz, amigo do Bernardino, né? E ele desrespeitou o marido e sugeriu a ela cometer um crime. Ela aceitou. Então, eu vou botar até o asterisco aqui, da pecadora, eu vou botar, ó, do pecador também. Do pecador Fernando, né, Fernando? Do pecador Fernando, que não foi só ela. Foram os dois. Os dois cometeram erro, né? No próprio dia do nascimento da criança, aqui diz, ó, sob o consentimento aterrorizado de Rosa. Então, ele deve ter sugerido, ela aceitou com medo da atitude do marido matarem o filho. Então, ela precisaria de uma reabilitação e ele também, né? Porque ele matou, ele sugeriu, ele traiu o Bernardino, ele sugeriu a morte do rapaz e ele matou a criança, né? Ela também. Então, talvez o crime dela seja um pouquinho pior, porque ela era mãe. Mas os dois são criminosos. E não porque, quando ele bota aqui, a reabilitação da pecadora. Dos pecadores, né? Dos pecadores. Então, isso aqui é muito importante, né? E a gente vê que poderia, porque o Fernando era rico, e poderia muito bem, ó, pegava a mulher e ia embora, não é? Ou então conversava com o marido, olha, aconteceu isso, 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 você não tenta fazer nada comigo, eu sou funcionário do governo. Mas, Rose, aquela época não era assim, né, Rose? Não, eu sei, mas ele E poderia, a sociedade? E a sociedade? por isso, nada, pegava ela e fugiam. Iam para outra cidade, qualquer outro lugar, É, né? Ele é. podia pegar ela e colocar numa casa onde ninguém soubesse, deixava ela lá. E dizia, não, ela subiu, Isso, inventava qualquer coisa. Mas, isso é a gente hoje. Isso é a gente hoje. Mas naquela época eu estou dizendo era assim, complicado. saída haveria. Saída haveria. Eu acho sim que haveria outras, Outra coisa. Mas eles outra coisa. escolheram isso. Ele sugeriu, É, ela aceitou, né, com medo sim. da atitude do marido, né? E era aquela coisa, né? Quantas mulheres enfrentaram isso? Foram expulsas de casa naquela época, né? Foram mandadas embora, ficar na Rua da Amargura, aquela coisa nada toda. Mas ele sugeriu matar o filho e ela aceitou. Por que não entregar essa criança para adoção? Não é? Não é porque o crime foi cometido no próprio dia do nascimento, sob consentimento da mãe, né? Porque ele já estava, ele era esperado dentro em pouco. Então a criança nasceu, podia pegar a criança, entregar para alguém, uma família pobre, cuidar, e ele dava o dinheiro. Ó, eu sustento vocês. Fiquem aí com essa criança. Podia até dizer que é uma criança, é filho de um irmão meu, de uma irmã minha, de um amigo que não quer se comprometer, né? Poderia ligar isso. É filho de um amigo que não quer se comprometer, tá aqui, ó. Vocês cuidam como filho de vocês. Podia arrumar uma família até pobre, que não ia negar, porque se ele oferecesse dinheiro, a família pobre não ia negar. Então, procurava uma família de colonos. Aqui, ó. Vocês pegam, fiquem com essa criança, davam um dinheiro para a família pobre, qualquer dinheiro era festa. E dizia, ó, todo mês eu dou umas moedinhas para vocês. Né? Porque ele tinha dinheiro. Ele tinha dinheiro. Eu pago para vocês alguns cobres, vamos dizer assim, né?
para vocês cuidarem da criança. Está ali há uma semana, que deveria ser a volta do marido, ela já estaria mais ou menos restabelecida, né? Porque, com certeza, ela ficou escondida, para ninguém ver que ela estava grávida. Então, ela já estava escondida. Para a sociedade, não sabia. Só quem saberia era o escravo. Mas era o escravo dele. Tá? Escravo dele, que ele prometeu liberdade. Tá? Olha só. Não é fácil resolver. Naquela época, a família pobre era o que mais tinha naquela região. Mas ele queria era se livrar da criança, da prova. E ela não percebeu isso. Porque se fosse essa questão, facilmente se resolvia. Quantas vezes se resolveu? Quantas crianças foram abandonadas em porta de igreja? Não é? Era comum aqui. Pegar a criança, mandar o escravo, ó, larga na porta de uma igreja. Na roda. Não é? Ou então fazer isso. Entregar para uma família, colonos, dava um saquinho de moeda, a família ia ficar agradecida, ele, ó, de vez em quando eu mando meu escravo aqui trazer um dinheiro para vocês. Ou deixar a criança na porta da igreja, o que não faltava em Minas Gerais. Não cometia-se o crime. Cometia-se um outro crime, mas não esse crime. Crime de abandono, mas não de assassinato. Mas aí, né, eles decidem tomar essa atitude, né? Ela, com medo do marido, não pensa em outra possibilidade, aceitam matar. E já viu que aí a confusão. Bem, desde o momento que ele protegeu ela dentro do barco, eu já fiquei com a pulga atrás da orelha. Eu já fiquei suspeito. E depois que resolveram os três juntos, eu também já fiquei. Isso não vai dar certo. E o marido indo embora deixando ela. Muito inocente também o marido. Gente, nós vamos parar por aqui. Semana que vem, a gente vai começar no quarto parágrafo. Era pouco mais das 11 horas da noite. Hoje são 29, dia 6. 6/7/26. Era pouco mais de 11 horas da noite. Agora, com certeza, é tragédia atrás de tragédia, né? Que comete um ato desse, A gente até já imagina o escravo metido na coisa, vai ter que chantagem contar. à vista, Ixi, outras nossa, coisas. Aí a gente percebe o quê? É sempre a mesma coisa. Já percebeu? é a mesma história sempre, né, E Rose? essa história, Sempre a mesma história. quantas vezes já A carne aconteceu? é fraca, a carne é fraca. E continua acontecendo essas histórias. Continua acontecendo, É, continua. me traiu com o meu melhor amigo, me traiu com a minha Sim, irmã, me traiu com a minha mãe, já tem caso, está vendo aí? Me traiu com a minha mãe, o marido traiu a moça com a mãe dela. A gente vê esses fatos, gente. O problema nosso é sempre o mesmo. O tempo passa e o problema é sempre o mesmo. Não a traz mesma coisa, o mesmo novidade, problema. é a mesma coisa. É. Bem, gente, nós vamos encerrando aqui. Eu quero lembrar. Né, o próximo jogo do Brasil parece que é domingo, então não tem problema para gente, né? Não tem problema. Mas hoje nós temos a nossa palestra pública, às 18h30, com o nosso irmão Victor Eduardo. O tema é Vampirismo e Dependência Química. Muito interessante. Carmen vai fazer a nossa leitura do Prepare a Prece. E mais uma vez agradecemos a Deus pela oportunidade, e mais uma vez lendo essas histórias, que com certeza já tivemos uma história dessa na nossa vida, com certeza, não passamos incólume, né? Tivemos, e ao ler aqui estamos aprendendo essas lições, né? Fixando para que não venha a ocorrer no futuro conosco novamente, né? Então, que Deus nos abençoe e nos fortaleça. Eu não vou nem sair, não. Eu vou ficar por aqui mesmo, só vou te desligar a câmera e o microfone, para não. Porque daqui a pouco o Vitor deve estar chegando aí, tá? Então, um beijo aí no coração de todos.